Então vamos lá, vamos para mais uma crença, mais um driver mental que a gente vai trabalhar aqui. Meu nome é Jonathan. Não esquece aí de curtir o vídeo, tá se inscrevendo no canal. Aqui todo dia a gente trabalha drivers mentais, crenças, com o objetivo de mudar a nossa mentalidade, mudar nossos pensamentos, consequentemente mudar nossos comportamentos e fazer com que a nossa realidade seja um reflexo de quem a gente é por dentro. Mudando quem a gente é por dentro, a gente muda o nosso externo. Então vamos lá, vamos trabalhar mais um conceito. Já peço perdão aí se eu der uma gaguejada, uma erradinha ou um tempinho para poder estar racionalizando aqui os pensamentos. E vamos nessa aí, me acompanha aí nesse vídeo, nessa jornada. Então vamos lá, sem enrolação, né? A frase de hoje, o drive de hoje é o seguinte: quanto maiores os objetivos, maiores são os desafios que precisarão ser superados. Então a frase de hoje, o drive de hoje é bem simples, bem tranquilo de estar explicando assim. Ele é muito autoexplicativo, né? Que é simples. Quanto maiores forem os seus sonhos, seus objetivos, correspondente vai ser as dificuldades que você precisa superar. Para você ter coisas boas, você vai ter que pagar o preço daquilo. Nada vem de graça, não existe almoço grátis. Se você quer um almoço, você tem que ir lá e pagar o preço desse almoço. Nem que alguém pague por você, mas alguém tem que pagar o preço. Então vamos lá. Quanto maiores forem os seus objetivos, maiores serão os seus desafios. Um erro comum que acontece é a gente achar que vai conquistar grandes coisas sem pagar o preço dela. E quando a gente vai atrás e começa a vir as primeiras dificuldades, a gente se surpreende. A gente não esperava que aquilo acontecesse. E nas primeiras dificuldades, muita gente já desiste. E aí é como se fosse um filtro, né? Como se fosse uma seleção natural. Muita gente desiste já na primeira dificuldade. Então, assim, quando a gente quer um objetivo, se o objetivo for maior, maior vai ser as dificuldades. Quando a gente quer um objetivo, o que a gente vai encontrar? Obstáculos, dificuldade, rejeições. E o que a seleção natural faz? Nas primeiras dificuldades, a maioria das pessoas já desistem. Isso é uma seleção natural. Na verdade, a dificuldade, sabe o que ela é? Ela é uma pergunta. Toda dificuldade é uma pergunta. Quando você tem essa percepção que toda dificuldade é uma pergunta, muita coisa muda na sua vida. O que é essa pergunta? A pergunta é o seguinte: toda dificuldade ela te faz essa pergunta, e é a seguinte: você quer o suficiente para continuar? Você quer aquele objetivo suficiente para passar por mim? É isso que a dificuldade ela te diz todos os dias. Ela te fala: você quer esse objetivo suficiente para ser maior do que eu? Se você quiser, eu tô aqui como a resistência. Se você passar de mim, eu te libero o objetivo. Eu acho que é um sistema que Deus fez assim, sabe? De que Deus fez a gente com livre-arbítrio e capacidade para conquistar tudo aquilo que a gente quer. Mas só que ele fez de uma forma que a gente vai ter pedidos de confirmação. As dificuldades são como se fossem perguntas para você confirmar se você quer aquilo realmente. Então, assim, muita gente quer as coisas e elas continuam quando as coisas estão fácil. Quando elas têm apoio, quando elas têm uma motivação, quando elas já têm um resultado, quando elas têm validação, aí elas continuam. Quando a dificuldade é baixa, elas têm apoio, elas continuam com facilidade. Só que quando as dificuldades aumentam, a maioria das pessoas elas desistem. E o que acontece? Só avança as pessoas que têm aquela vontade, aquele desejo forte no coração. Só passa as dificuldades, só passa o pedido de confirmação quando a pessoa ela tem um desejo muito forte no coração. Esse desejo é o que vai fazer a pessoa superar. Muitas vezes não é nem capacidade, muitas vezes não é nem disciplina, é apenas a vontade. A vontade que faz você superar. Então muita gente, a grande população, ela quer grandes sonhos. É o apartamento dos sonhos, é o carro SUV dos sonhos, é uma Duster, uma Captur, um Renegade, um Kicks, um Compass e entre outros carros novos. É um carro 2026, 2027, um carro novo. É resultado nos projetos, crescer financeiramente. Pô, todo mundo quer, eu quero, você quer, todo mundo quer. Mas aí existe essa questão da resistência. A grande maioria das pessoas já é filtrada na primeira dificuldade. Por que
A maioria das pessoas não tem aquilo que desejam, porque elas são filtradas na primeira dificuldade. Na primeira dificuldade elas desistem. Não é que é muito difícil, não é isso. É que faltou a vontade. Faltou aquela vontade para superar os obstáculos. Você já viu que tem muitos atletas de ponta que eles enfrentam muita dificuldade e eles perdem muitas partidas. Só que aí tem uns atletas que desistem, mas tem outros não, que ele põe aquele desejo no coração e eles falam: eu vou tentar até eu conseguir. Eu posso até não conseguir, mas eu vou tentar. Eu não vou parar. Eu vou até o máximo que eu conseguir. E esse máximo dele é o que faz ele chegar aonde para ele está satisfeito. Aonde está satisfeito para ele. Ele pode até não conseguir ser o melhor atleta do mundo, mas se ele deu o melhor dele, se a vontade dele foi suficiente, ele vai chegar aonde ele se sente satisfeito. Eu fiquei em terceiro lugar, mas eu tô satisfeito com isso, porque eu dei o meu melhor. Porque eu fui com a minha vontade, a minha capacidade, a minha disciplina e a minha vontade junto. Então, assim, todo mundo quer quando chega as primeiras responsabilidades, quando chega o aprendizado que é exigido, quando chega as primeiras pressão, a maioria desiste. E quando não desiste na primeira dificuldade, desiste na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na décima. Tem gente que desiste na 10ª dificuldade. Só que aí, às vezes, você precisava superar mais uma dificuldade para conquistar seu objetivo. Mas você desistiu um passo antes. Quantos exemplos a gente tem na história de pessoas que desistiram no último segundo, no último momento? Desistiram porque simplesmente a vontade dela só foi até aquele momento. Precisava de um pouquinho mais de vontade, mas a vontade foi até aquele momento. Curiosamente, quando a gente está perto de conseguir as coisas, vem um último pedido de confirmação. Vem uma última resistência, uma última dificuldade. E é nessa última dificuldade que ela às vezes é um pouquinho maior e muita gente desiste. Por isso que tem esse efeito. Muita gente ela nada e morre na praia. Porque existe o efeito, a última dificuldade, a última resistência. Então, resumindo tudo que eu falei até aqui, nem sempre depende da sua capacidade, nem sempre depende da sua disciplina. Muito depende também da sua vontade de continuar superando obstáculos. Quando você quer um objetivo, não é só fazer, é aprender a superar os obstáculos que vão surgindo. Uma história minha, eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas eu vou contar uma história rapidinho. Eu estudei mecânica de aviação, eu me formei em mecânica de avião, em eletrônica de avião e em estrutura de aeronaves. E eu queria ser mecânico de avião, era o meu sonho na época. Eu estudei 3 anos para isso. Queria ser mecânico de avião. E aí eu, na verdade, nunca consegui trabalhar na área. E durante um tempo eu ficava triste com isso, porque eu sentia que eu tinha desperdiçado o tempo. Eu sentia que eu tinha perdido dinheiro investido e que aquilo não tinha dado certo. Eu me entristecia porque eu tinha estudado 3 anos e aquilo não tinha dado certo para mim. Até que um dia eu fui sincero comigo mesmo e eu pensei, peraí, eu tentei de tudo ou eu tentei de pouco? E sabe a conclusão? Na verdade eu tentei pouco, eu tentei muito pouco e depois eu parei. Depois eu parei. E aí eu desisti nas primeiras dificuldades. Sabe o que eu tentei? Eu peguei e fiz alguns currículos e levei no aeroporto, nos hangares, uma vez só. Como eu tive aquele momento de rejeição, eu já desisti. E aí eu mentia pra mim mesmo, dizendo que eu tinha tentado de tudo e não tinha conseguido. Eu colocava a culpa nas coisas externas, nas pessoas, na rejeição, mas nunca parava pra observar na minha vontade. Nunca parava pra observar que eu não tive a vontade necessária para superar os objetivos ou para superar as dificuldades. Então, assim, uma chave desse vídeo é a gente mudar a nossa percepção, é a gente mudar a nossa interpretação sobre o passado, sobre aquilo que não deu certo na nossa vida. Muita gente diz para si mesmo e para os outros que elas tentaram de tudo, que não deu certo e elas tentaram de tudo. Só que na verdade elas desistiram na primeira dificuldade. Na primeira pergunta que a resistência falou para ela, é isso mesmo que você quer? Elas simplesmente falaram não e desistiram. Não é um não visível, é um não interno. É um não assim, eu quero, mas eu quero, mas não quero tanto. Então nessa dificuldade eu já vou desistir. É tudo um processo interno que a gente às vezes não entende. Então uma chave é isso. Às vezes a gente culpa falta de apoio, falta de pessoas, falta de tempo. A gente acha que a gente não conseguiu por causa da nossa falta de capacidade, da nossa falta de disciplina. Quando na verdade o que faltou foi
vontade. O que faltou foi desejo. O que faltou foi você querer mesmo aquilo. Simplesmente. Então, assim, né, já indo pro finalzinho para concluir. Muitos sonhos seus que não deram certo, alguns projetos que você desistiu, e às vezes a gente internamente se culpa por isso, se sente mal. Essas coisas, tá tudo bem o sonho não dar certo, você abandonar um sonho, tá tudo bem você desistir de um projeto. Mudar de desejo, de objetivo, mudar a vontade, é muito legítimo e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Todo mundo pode mudar, todo mundo pode querer outras coisas. O problema é a gente culpar fatores externos, culpar as pessoas, colocar a culpa em outras coisas e não entender que foi a gente que não quis aquilo. Então, quando o sonho não deu certo, ele é bom porque você descobriu que no meio do processo você não quis mais, ou você queria, mas tipo queria, não queria ao ponto de ultrapassar a resistência, de ultrapassar as dificuldades. Então, assim, não querer alguma coisa, tá tudo bem, é válido. Muitas vezes a gente tem medo de mudar de opinião, de dizer que a gente não quer mais. A gente tem medo de fazer 3 anos de faculdade e depois dizer para as pessoas que a gente não quer mais aquilo. A gente tem medo disso. Só que isso é natural do ser humano, é natural a gente mudar. Muitas pessoas estudam 5 anos de medicina e no 5º ano descobre que não queria mais aquilo. E aí tem aquele peso de mudar de opinião. Aí o que acontece? Elas arrumam uma desculpa. Elas mudam e culpam as pessoas, a falta de emprego, a rejeição, a área profissional que tá ruim, o desemprego tá alto. Elas culpam aquilo. Quando elas não param para perceber e observar que internamente ela não queria mais. Internamente ela não queria. Aí tá tudo bem não querer, tá tudo bem desistir. O problema é a gente culpar a coisa errada e se sentir mal com isso. Enfim, vamos concluir agora o vídeo que já tá um pouco grande, né? Conclusão. Resumindo, objetivos maiores vai exigir desafios maiores. E esses desafios maiores vai exigir de você que você tenha mais vontade, que você tenha mais garra, que você queira de verdade. Se você tipo quiser, você vai acabar desistindo nas primeiras dificuldades. Então a sua vontade ela precisa ser maior que a dificuldade. Então toda dificuldade na sua vida, você tem que parar e ver ela com outros olhos. Toda dificuldade ela é uma pergunta, ela pergunta para você o seguinte: você quer mesmo o suficiente ao ponto de me superar? A dificuldade ela te diz isso, você quer ao ponto de me superar? Se você me superar, eu te dou. Se você me superar, o seu objetivo já é seu. Então é isso, a dificuldade ela é uma pergunta. Então, se você quiser um objetivo top, um objetivo bom, todo mundo quer, mas se você quiser de verdade, você vai ter que ter sim capacidade, você vai ter que ter sim disciplina, você vai ter que ter sim apoio, mas você principalmente tem que ter vontade. Se você tiver vontade, você consegue capacidade, consegue a disciplina, consegue o apoio, consegue o tempo. Se você não tiver a vontade, se você mesmo tiver tudo isso, você não vai conseguir. Porque no fundo é um jogo de energia. No fundo é um jogo de você querer e querer de verdade. Não é sobre desistência, é sobre querer e querer de verdade. Então é isso, já se inscreve aí de novo, curte, apoia o nosso canal, tô aí quase todo dia, na verdade, a cada um dia sim, um dia não, trazendo vídeos aí pra gente, e que esse vídeo sirva de reflexão pra você. Que esse vídeo tenha o objetivo de tirar de você a culpa que você carrega de muitos projetos que não deram certo na sua vida. Na verdade, não é que não deu certo. Na verdade, é que você não quis aquilo e você ainda não percebeu. Então é isso. Valeu.